Vamos aguardar alguns instantes para darmos início. O pessoal já está entrando. Olá, o Eric, o Marcos. Boa noite. Cristiane, a Creuza, a Eni, grande abraço a todos. Nós vamos iniciar aqui o novo estudo, do capítulo 3, hoje, do livro Palavras de Vida Eterna. Muito boa noite a todos, então, novamente. Vamos fazer a nossa prece, pedindo ao alto a inspiração para as nossas reflexões desta noite. Aqueles que desejarem, fechemos os olhos, acerenemos o nosso coração, nos envolvamos com as vibrações do alto e pedimos nesse momento, em especial a Jesus, que nos ampare, nos envolva, bem como aos nossos lares, que tenhamos o amparo necessário, o ânimo, a coragem, para avançarmos diante das nossas provas, com muita fé, com muita confiança no amparo superior. Seja conosco nestas reflexões, Senhor, amigos espirituais, para que venham ao encontro de nossas necessidades do momento. Seja conosco e nos ampare sempre. Assim seja. Muito boa noite a todos. Hoje vamos iniciar o capítulo 3 dessa obra gigante de Emmanuel, através da psicografia do nosso querido Chico. O capítulo 3 é o Evitando a Tentação. E Emmanuel coloca ali como abertura um item do Evangelho de Marcos, capítulo 14. Vigiai e orai, para não entrardes em tentação. Em algumas outras traduções, para não cairdes em tentação, quando em tentação. E essa página de Emmanuel, eu gostaria, ao invés de ler toda a mensagem, para que fôssemos parágrafo a parágrafo, analisando, parando, fazendo as reflexões necessárias, e aqueles que desejarem enviar a dúvida, alguma reflexão também, no término a gente pode trabalhar e interagir, ok? Então, inicia Emmanuel dizendo o seguinte: vigiar não quer dizer apenas guardar. Significa também precaver-se e cuidar. E quem diz cuidar, afirma igualmente trabalhar e defender. Então, vamos fazer já uma pausa. E isso é importante, né? Os amigos espirituais falam para que a gente sinta o Evangelho linha a linha. Se lermos rapidamente, passarmos sem a devida reflexão, nas entrelinhas, deixamos de refletir em muitas coisas, em muitos temas importantes, que às vezes é aquilo que a gente precisa, é exatamente aquilo que necessitamos. Então, Emmanuel fala, vigiar não quer dizer apenas guardar. Então, vamos pensar o que é vigiar. Um estado de atenção, de alerta. Vigiar a situação ao nosso redor. Ficar vigilante, ficar atento. Atenção aos detalhes. Quando a gente pensa em termos do espírito, como eu vou vigiar a minha intimidade? Com esse objetivo de não cair em tentação, como que eu vou vigiar aquilo que eu ainda me sinto frágil? Primeiramente, eu tenho consciência exata
de quais são esses pontos frágeis na minha intimidade? Porque eu só posso vigiar algo a partir do momento em que eu estabeleço aquele algo como ponto de atenção. Então, quando observamos o nosso ser, e esse é um convite para que façamos de forma permanente, onde eu tenho costumado cair, onde eu me sinto frágil moralmente. E basta observar isso nos nossos relacionamentos diários, com as pessoas que estão próximas de nós, no nosso ambiente de trabalho. Qual é o meu ponto vulnerável? Onde eu ainda sinto tormentos? Onde eu me desequilibro? Qual é aquele sentimento ainda doente que eu possuo, que se eu não controlo, eu machuco as pessoas, eu magoo o outro? Quando Jesus perguntou aos seus discípulos, isso me recordo, a gente está fazendo o nosso estudo sobre a reencarnação na segunda-feira, também às 20 horas, e a gente fez um histórico da reencarnação em algumas passagens de Jesus. E olha que interessante, quando ele pergunta quem dizem o povo que é o filho do homem? E os seus discípulos falaram, uns dizem que tu és Elias, outros Jeremias, outro João Batista, ou algum dos antigos profetas que voltou. Daí ele pergunta aos discípulos de forma mais direta, e quanto a vós? Quem dizeis que eu sou? E aí, Simão Pedro, inspiradamente, fala dele ser o Messias. Mas me chama a atenção essa pergunta de Jesus para aquelas pessoas que o conheciam. Para vocês que estão aqui próximos de mim, quem eu sou? Façamos essa pergunta. Aqueles que estão mais próximos de nós, que se relacionam conosco no nosso dia a dia, que passam, principalmente nesse período de quarentena, que estamos tão próximos dos nossos familiares, dessas pessoas que no dia a dia não ficam 24 horas conosco, qual a nossa vibração deixamos impregnar nesses corações? Quais as reações que eles possuem nesse contato conosco? Estimulamos paz, equilíbrio ou a desavença, a irritação? Falamos de forma em equilíbrio ou plasmamos imagens mentais desorganizadas no outro? Porque tudo isso reflete, em verdade, o mundo íntimo nosso. Então eu tenho que saber aquilo que eu tenho de positivo e a desenvolver de negativo, principalmente quando penso em termos de personalidade, e os espíritos afirmam no Evangelho que essa personalidade deve ser destruída. Então, ou seja, essa personalidade que eu vim modificar nessa existência, e conhecedor disso, eu tenho que estar o quê? Atento. Eu tenho que estar vigilante. Eu tenho que me desdobrar mais em cima dessas questões, porque eu sei que é ali que eu falho. Se eu já tenho uma conquista, naturalmente eu vou manifestar essa conquista no meu dia a dia, concordo? Uma pessoa que já é paciente, ela não se trai. Uma pessoa que desenvolveu um tanto de compaixão, ela já consegue olhar as dificuldades do outro. Ela não se trai. Agora, quando nós não temos essas virtudes ainda consolidadas, mas temos dificuldades a vencer, no nosso dia a dia isso ocorre. Então a gente tem que ficar atento. E sair do automático é um convite, porque vamos fazendo, vamos falando, vamos agindo, e para nós é normal. Não, eu sou assim, tá tudo muito bom. Mas para aqueles que convivem conosco, essa nossa postura está realmente boa? Porque podemos nos iludir muito com isso. Não, olha, na minha casa, minha esposa, as minhas filhas, elas são serenas, o nosso ambiente é harmônico, tudo que acontece é um reflexo de paz, mas talvez seja aquilo que eu sinta, e elas
podem apenas o quê? Satisfazer as minhas paixões por medo. Como aquele que é desagradado às vezes causa um rebuliço, discute, briga. Será que aqueles que convivem conosco não têm medo de falar aquilo que pensam, de agir conforme desejam, com receio do que poderíamos gerar, fazer? Então, temos que ter esse cuidado. Quais são esses perfumes que nós estamos espalhando e ficarmos atentos quais são esses para que não venhamos a cair. Olha, Emmanuel, ele continua falando o seguinte: esse vigiar não é apenas guardar, significa também precaver-se e cuidar. Precaver-se é um passo antes de atenção. Vamos exemplificar? Quando a gente sai de casa pela manhã, olhamos lá fora, olhamos pela janela. Será que o dia está bom? Será que vai chover? O que dizem os meteorologistas? Muitas vezes erram sempre, mas o que dizem? Hoje fará frio. Como eu vou ficar o dia todo fora de casa, nos tempos normais, saímos para o trabalho, para o estudo, para o colégio, vou ficar fora? Deixa eu me precaver, vou levar uma jaqueta. Deixa eu me atentar, vou levar um guarda-chuva, para que eu não venha a ser surpreendido. E do ponto de vista da tentação, para evitarmos essa queda na tentação, Emmanuel nos aconselha o quê? Que venhamos a nos precaver para não chegar ao ponto de queda. Como que eu posso me precaver? Ora, sabedor daquilo que vai na minha intimidade, ter um espírito de método e me precaver quando vou encontrar com uma pessoa, por exemplo, que é irônica, que tem uma afinidade comigo, às vezes é um amigo, mas se eu não tomar cuidado, daqui a pouco estamos falando mal do outro, da vida alheia. Vou conversar com um parente, só que ele é muito desanimado, ele fala muito de doenças, ele tem tendência a ficar para baixo, e pelo modo que eu sou, eu também. Né? Então, olha, eu já estou me conhecendo, eu tenho tendência a desânimo, a reclamar das coisas. Então, como eu vou encontrar com ele, e eu sei que ele tem essa tendência, eu vou ficar atento em como será a minha conduta quando estiver junto dele, para que não ocorra esse risco do quê? De tentação e queda. A tentação vai acontecer. Porque se ainda temos traços daquilo em nós, diante de uma determinada situação, aquilo vai aflorar. Jesus sabia disso. Por isso que ele falou o quê? Senhor, na prece do Pai Nosso, não nos deixeis cair quando em tentação. Porque o espírito humano encarnado na Terra ainda tem esses traços tão ainda arraigados às paixões desenfreadas, ainda há tormentos. E, a partir de hoje, nessa luta por renovação, que merece o nosso esforço diário, ainda encontraremos esses traços em nós falando alto. Nós somos herdeiros de nós mesmos. E ainda temos referências em termos vibratórios no nosso corpo espiritual. É muito interessante isso. Gabriel Delany, ele dá um exemplo de uma árvore. Quando cortamos essa árvore, temos ali como calcular a idade da árvore de acordo com as marcas, né? Os anos que se passam naquela madeira. Da mesma forma, cada existência que nós temos na Terra deixa impregnado vibrações no nosso corpo espiritual, referências vibratórias. E pode ocorrer que, diante de uma situação, eu vá buscar uma referência lá nos recônditos da alma, e aquilo se intensifica. E às vezes nós até assustamos. Olha como eu reagi. Eu não imaginava que reagiria dessa forma diante disso.
Ainda percebi em mim violência. Ainda percebi em mim ideia de vingança. Olha, reagi dessa forma, me assustei com a minha conduta, com aquilo que eu pensei. São, às vezes, situações que aparentemente nós não temos, mas que podem ser acionadas, porque ainda há referência, ainda há traço. Então, o que fala Emmanuel? Se atente, se precavenha, para que, diante de um ambiente hostil, você não venha cair. Outra coisa, se eu sei que o ambiente é hostil para aquilo que eu ainda não tenho resistência, devo ir? Se for, como vou me comportar? Certa vez, Chico Xavier pergunta a Emmanuel de uma assistência que ele deveria fazer numa região difícil, com mulheres equivocadas, e ele pergunta, Emmanuel, posso ir? Emmanuel diz, você pode ir a qualquer lugar. O que você tem que analisar é como sairá de lá. Então, cabe essa reflexão para nós. Onde vamos? Onde vamos mentalmente? Porque não é uma questão física, simplesmente, um local físico. Porque há locais que nós não vamos mais. Mas mentalmente, eu estou naquele local. Mentalmente, o que eu desejo está nesse ambiente de desequilíbrio. E a partir daí, como eu saio dessa situação? Porque eu entrei em sintonia. Entrei em sintonia com aquelas referências. Há sempre muitas discussões nas épocas de carnaval. Ah, o espírita pode ir, não pode. Não, ele vai e permanece firme a Jesus. Como? Com as referências que se tem, com os desregramentos que há, com as questões ali viciantes, com aquilo que induz a pensamentos baixos, a críticas. Porque não é somente o pensamento ligado à luxúria, à concupiscência. Falamos aqui de inúmeras coisas. Crítica a esse, aquele, ambientes tumultuados que atraem espíritos do mesmo patamar. Será que me mantenho em equilíbrio? Com qual objetivo eu vou? Divaldo Franco conta que inúmeras vezes ele fazia assistência na região chamada Lapinha, em Salvador. E foi a inúmeros centros mesmo de mulheres equivocadas. Bordel, lugares onde tinha bebedeira, mas com o objetivo de ajudar. Vinculado aos espíritos amigos, junto a companheiros ali da Mansão do Caminho para auxiliar o pensamento ao alto. E ele falava que desenvolvia nesses locais extrema piedade para com aquelas jovens, para com aquelas mulheres que, se olhássemos, por isso que ele falava que não cabia julgamento, se olhássemos a história de vida que elas tiveram, a educação que receberam, o que poderia fazer era tentar o amparo. Não caberia lugar para mais nada senão isso. Então, ele foi para um lugar difícil em termos vibratórios, mas com condições de se manter. Imaginemos se Jesus não fosse a um lugar de baixas vibrações, não teríamos a mensagem consoladora dele hoje. Mas estamos resistentes a isso? Qual objetivo eu vou buscar? Então, se precavenha, diz Emmanuel. Se precavenha nas conversas, quando a gente percebe que está indo para uma linha muito perigosa. Porque às vezes vamos conversando e começamos a defender pontos de vista. Não, eu estou correto, meu ponto de vista é esse, eu defendo essa tese. Só que aí, às vezes, começamos a nos exasperar, começamos a aumentar o tom, levado aí, motivado por paixões, porque eu tenho que defender a minha opinião, porque eu julgo que a minha opinião é a correta. Olha aí a questão do orgulho, da vaidade. E quando eu não percebo, lá caio naquilo que já venho caindo, já tenho pontos fragilizados e não percebo, e ali mais uma queda para o espírito. Então, se precavenha e cuide. Significa também precaver-se e cuidar, zelar.
E quem diz cuidar, afirma igualmente trabalhar e defender-se. Trabalhar e defender-se. Então, por que ele vincula trabalho e defesa no campo da vigilância? Trabalho, toda ocupação útil. Uma mente que está trabalhando, o tempo dela para pensar em coisas vãs e negativas não é menor. Aquele que está num trabalho, está envolvendo pensamentos, está, às vezes, fazendo coisas maquinais. Né? Vamos imaginar trabalhos também materiais, mas está ali, está desenvolvendo algo, uma responsabilidade, e não dá tempo de ficar voltado para as questões que, quando nós não estamos fazendo nada, às vezes vêm. Percebam, olhando por mim, muitas vezes a queda aconteceu quando não estava fazendo nada. Daí você para, se desconecta do plano espiritual, se desconecta às vezes de Deus, não tem algo melhor para pensar, começa a pensar coisas negativas porque são reflexos ainda daquilo que sentimos. Daquilo que sentimos. Vejam, no mundo espiritual, os espíritos afirmam para André Luiz, no livro Os Mensageiros, que é muito difícil aos espíritos na condição atual nossa permanecer por 5 minutos com uma conversa edificante. Então, isso reflete o quê? O nível de pensamento e moralidade que a gente está e o que nós buscamos que nos alimenta. Porque se nos alimentássemos de coisas sadias, isso não aconteceria. O que alimenta os seus pensamentos? O que tem alimentado os seus pensamentos? Qual é o seu pensamento característico? Qual é aquele pensamento seu, e eu me incluo, lógico, nessa reflexão, que o dia inteiro vai girando em torno desse pensar? O que ao longo do dia eu fico maquinando, eu fico imaginando? A gente não pode esquecer que o pensamento é fonte viva de criação. E se eu tenho um hábito negativo, se eu tenho uma tendência à malsão, um ponto vulnerável, e eu fico me alimentando coisas que vão ao encontro desses pontos, eles se fortalecem. Então eu teria que buscar o quê? O contraponto, o pensamento, o contraste desse ponto que eu tenho infeliz. Então, se eu sou orgulhoso, o que eu tenho que desenvolver? Se o meu ponto de queda é esse, se eu me considero acima dos outros, eu tenho que trabalhar o quê? O contraste, a humildade. E como que eu desenvolvo isso? Se o meu ponto de queda é achar que a minha opinião é que é sempre a correta, e eu já estou consciente disso, porque eu gostaria de falar agora para aqueles que estamos conscientes que queremos e precisamos mudar. Então, se eu sei que eu sou exigente, autoritário, que eu sempre quero estar certo com a minha proposta, com a minha resposta, com a minha fala, eu começo a me atentar a isso e dar oportunidade para o outro falar. Eu deixo de tentar convencer o outro que a tese dele é incorreta e a minha é que é a certa. Eu vou respeitando o outro. André Luiz tem um item muito interessante, se não me engano, no Conduta Espírita. Ele fala: se alguém quiser falar para você que pedra não é pedra, é plástico, é borracha, aceite. Isso é a opinião dele. Mas se ele utilizar isso para agredir alguém, daí se posicione. Então, assim, é a opinião do outro, eu vou respeitar. E são pequenos exercícios que às vezes a gente vai percebendo que vai nos dando força para as grandes empreitadas.
pequenos exercícios comuns no nosso dia a dia de resistência. Junto com isso, ele continua, Emmanuel, falando o seguinte: atentamos. Evitando a tentação é o tema do capítulo. Orar a seu turno não exprime somente adorar e aquietar-se, mas, acima de tudo, comungar com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz. Então, orar a seu turno não é somente adorar e ficar quietinho, ou maquinalmente falar, balbuciar palavras. Acima de tudo, é comungar com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz. Então, ele nos pede a defesa com as vibrações que estamos emitindo. Vamos imaginar, estou ali sentindo a tentação, me sentindo frágil em algo. Tá? Eu vou procurar na prece o apoio espiritual. E nessa prece, sabe o que eu posso falar para o meu mentor espiritual? Para o meu amigo benfeitor? Me reconhecer frágil naquilo que eu venho caindo. Não dá para esconder. É vibração. Vocês se recordam do livro Nos Domínios da Mediunidade, onde André Luiz aparece com um psicoscópio numa reunião mediúnica, e ele fala que a espiritualidade se usa desse psicoscópio para identificar as vibrações dos médiums ali? Os espíritos nem precisam de psicoscópio. Os espíritos superiores percebem as nossas vibrações. O nosso mentor espiritual, que avalizou a nossa reencarnação, sabe exatamente como somos. Sabe o que já fizemos em outras existências, onde caímos. E conosco estruturou a nossa reencarnação, o nosso planejamento. E ele sabe que caímos ainda naquilo, que sentimos isso. Então, abrimos as portas para ajuda, reconhecendo para ele: olha, eu sou fraco. Me forneça vibrações, me dê apoio fluídico para resistir a essa tentação, para resistir a esse vício que eu tenho, para resistir a essa ideia que me faz cair. Quando me pego, já me vejo fazendo. E como eu ainda gosto disso, ainda sinto prazer nisso, faço e depois me arrependo. Caio. Entro em remorso, não em arrependimento ainda. Porque o arrependimento é aquela válvula de esperança que diz: eu fiz, não farei mais, nunca mais a partir de agora. Ficamos nesse ciclo de fazer e não fazer. Mas se nos decidirmos por esse equilíbrio, pedimos a ele: me dê forças, me empreste energias. E no momento em que passarmos por aquela situação, essa vibração, porque ele tem a virtude que nos falta, senão não seria mentor espiritual. O nosso amigo espiritual é mais evoluído do que nós. Ele tem as virtudes que nos faltam. Está em O Livro dos Espíritos. Os amigos superiores são sempre mais evoluídos do que os seus tutelados. E chegam a perguntar a eles: e se nós evoluirmos a ponto de chegarmos até eles? Os espíritos informam: substitui-se. Avança-se mais com o nosso amigo espiritual, se chegarmos a essa condição, mas vamos com calma. Pedimos a ele forças para superar aquilo, e ele nos empresta essas energias, nos respalda com elas e superamos. Daí entra um fator importante. Emmanuel aconselha o seguinte: sinta a vitória sobre a tentação. Quando você vencer uma tentação, não importa se foi com o auxílio dessas vibrações dos espíritos amigos, porque serão, assimila a alegria de vencer aquilo, de se impregnar com essa força de que somos capazes. E a partir daí, nos alimentamos um pouquinho e deixamos essa imagem impressa em termos de vibração no nosso ser. Surgirá uma nova oportunidade de queda, uma nova tentação, mas nós já temos a experiência da véspera. Resistimos de novo, e cada resistência vai trazendo mais força, mais fortalecimento para evitarmos aquelas energias, aqueles traços, e eles irem
como que sendo encapsulados, sendo amenizados, e agora uma nova força, uma nova vibração surge para nós. Então, quando Emmanuel fala oremos, não adianta orar e parar. Por isso ainda, olha que interessante a frase de Jesus, vigiai e orai, para não cair quando em tentação, para não entrar quando em tentação. Ele coloca o vigiar primeiro. Porque primeiro eu me atento, eu me conheço, eu sei onde eu caio, deixa eu me atentar. Eu não vou fazer, vou segurar, evitar, mas comecei a me sentir fraco, ou me sinto impotente para aquilo, entro em prece, me fortaleço com as vibrações, mudo de sintonia espiritual, mudo de faixa mental, e vou procurar nas faixas de alta frequência estímulos a um pensamento superior, estímulos a uma ideia superior para vencer aquilo. E aí a gente percebe o quê? É possível. É possível. Foi possível para Maria Magdala. Foi possível para Saulo. Foi possível para quantos? Quantos? Foi possível para Francisco de Assis, na sua juventude desequilibrada, voltou-se para Jesus. Ah, mas você está citando uns, não vale. Por que não? Esses espíritos foram convocados por Jesus à época, nós também não estamos sendo agora convocados? Ou será que nos falta esse respaldo? Não. A convocação é geral. Ou nos consideramos à margem do conhecimento do mestre? Claro que não. Ele se afirmou como bom pastor. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas uma a uma. Então, se ele conhece as ovelhas uma a uma, ele conhece você no detalhe. E se conhece você no detalhe, ele sabe também os seus potenciais. E muitas vezes utilizando os potenciais, valorizando os potenciais, nós vamos enfraquecendo o nosso ponto de queda. Estimulando-nos para as ondas do bem, vamos deixando os pés que estão em meio à lama. Vamos ganhando esse estímulo para o alto. E quando desejamos a luz, nós não mais nos acomodamos na treva. Só que hoje, nos dias de hoje, é um momento perigoso, porque estamos como que com um pé em cada barco ainda nessa fase de transição. E é hora do quê? De decisão. Quem fica com um pé em cada barco, os barcos vão se afastando e caímos na água. É essa posição em cima do muro que se fala. Então, ou somos pró-Jesus e luz, ou não. Jesus afirmava isso. Quem comigo não ajunta, espalha, é diabólico. Olha o que ele falava. Quem não é por mim é contra mim. Olha como são posições específicas. Ou está comigo ou não está. Então, temos todos os estímulos possíveis por parte dos bons espíritos para essa vitória. Continua Emmanuel. Além desse exercício de orar, buscando um crescimento incessante para a luz, temos também o vínculo com o divino amor, que é serviço infatigável no bem. O serviço no bem, os espíritos colocam como estímulos para a nossa vitória sobre as tentações. Por quê? Porque são antenas que se conectam com o alto. São antenas que se conectam com o alto. Vocês também já imaginaram quando nós vamos nas regiões que ou passamos por situações onde as pessoas estão entregues àquilo que nós temos de perturbação? Já que estamos falando no campo do bem, vou exemplificar.
a minha tendência, vamos imaginar, é o materialismo. Minha queda é quando se fala em dinheiro, em ter, em posses. Eu caio. Né? Então, eu gosto, eu sinto prazer em ter coisas, em toda hora refazer o meu armário, comprar pares e pares de sapato, trocar o carro toda hora, eu sinto esse prazer. E eu percebo que isso acaba sendo uma tendência para mim. O consumismo sem a necessidade, o supérfluo. Percebo que é isso a minha tendência. Ele nos recomenda o quê? Fazer o bem. Qual o bem que eu tenho que fazer? Se eu fizer o bem que eu preciso, eu vou trabalhar vibrações opostas, contrárias àquilo que sinto. Certa vez, tivemos a oportunidade no Caminho da Luz de fazermos uma visita a uma comunidade muito sofrida da nossa cidade. Já contei a alguns. Era uma região muito pobre. Havia um córrego, uma ponte que, se não tomássemos cuidado, caíamos no córrego. Era uma região tão amarga, tão difícil, que o pitbull era manso, para vocês terem uma ideia. Tinha um cachorro pitbull ali perto, eu me assustei. Eu falei, vou passar aí, mas era manso, era um coitado. Era uma região difícil, em suma. E fomos até lá, alguns companheiros, e levamos se não me engano, era uma cesta, alguns mantimentos. E uma semana antes, havíamos conseguido um beliche para uma das casas ali. E quando nós chegamos, uma moça nos chamou. Falou, venham ver como ficou a beliche na minha casa. E aí entramos na casa de 2 cômodos. Uma casa que eram telhas desconjuntadas. E ela colocou aquela beliche numa das paredes, sem reboco, com pedaços de tábua, com uma alegria, com uma satisfação. E ela falava o seguinte, agora não preciso mais dormir na cama de solteiro com meu filho, porque ele já fez 14 anos, e a gente dividia a cama, eu sou forte, ele também, agora não preciso dividir mais, dormimos no beliche. Esse fato aconteceu, saímos da casa, um companheiro me chamou e falou, Rodrigo, você acredita que ontem mesmo eu briguei com a minha esposa? Porque ela comprou um sofá. Eu já tinha um sofá novo, mas acabou resolvendo comprar um outro sofá, e eu achei que não contrastava bem com a parede, com as cores da parede. Então, acabamos discutindo, já providenciava um pintor para mudar aquelas cores. E quando eu vi essa mulher, com a alegria que ela estava, num beliche, que não estava lá em grandes condições também, numa parede toda mal feita, eu falei, meu Deus, e olha o quanto eu tenho. E não dou valor e não sinto isso. Esse fazer o bem vai ajudar, porque quando esse companheiro tiver a tentação da queda de novo, ele tem uma referência. E uma experiência passada, ela permanece em nós. Às vezes nós esquecemos lições teóricas, trechos de livro, uma mensagem recebida, às vezes esquecemos, mas uma experiência vivenciada, ela não se apaga. Uma vivência que nós tivemos e que nos marcou, e a gente assimilou aquilo, não apaga. Por isso que é importante, quando desenvolvemos uma tarefa no bem, que venha ao encontro de necessidades. Sinto que preciso desenvolver paciência. Quais os lugares que eu posso procurar para auxiliar nesse trabalho do bem? Será que um lar de idosos é um bom lugar? Será que ouvir os meus idosos na minha casa é algo positivo? Mas como que eu posso fazer o bem nessa quarentena? Ligue. Liga. Há planos excelentes hoje que para a mesma operadora não cobra nada. Liga, pode ficar. 20, 30, ela vai repetir o caso e fazemos uma videochamada.
mas estamos ali o quê? Desenvolvendo paciência, nos preocupamos com aqueles que nos amam, demonstramos ali o quê? Que eu não penso só em mim. Não, eu estou bem aqui em casa, o resto dá-se um jeito. Deus protege, mas Deus nos usa para auxílio do próximo. Deus conta conosco para ajudar aqueles que necessitam, que estão à nossa volta. E aí, como que atuamos? Não é? Então, esse contraste é importante e Emmanuel nos convida a isso. Buscar esse serviço infatigável no bem. E esse serviço no bem vai ser importante também quando a gente cair. Porque vamos cair. Acontecerá. Acontecerá. As grandes pedras a gente desvia. Não desvia? A gente está vendo as grandes pedras. Então a gente passa de lado. Mas as pequeninas pedras são aquelas que às vezes a gente tropeça. E teremos uma situação de tropeço. Cair. Cair. Mas esse cair, ele vai durar tão pouco agora se eu estiver desenvolvendo algo positivo. Eu caí e me recupero numa ação no bem. Que essas quedas agora sejam menos frequentes, mais rápidas, que de uma forma mais online eu perceba, opa, olha aqui, estou caindo, estou errando, deixa eu segurar. O professor Raul Teixeira conta que ele começava a reclamar muito do governo, dos seus salários como professor, e ele reclamava. Certa vez, ele viu adentrar o seu amigo espiritual chamado Camilo, e ele reclamando com os amigos ali do serviço, do colégio. Quando ele viu o espírito, ele falou que tentou disfarçar, mas não dava mais. O espírito lê o pensamento. Então ele poderia até parar de falar. E o espírito chegou para ele, o espírito Camilo, e disse: Raul, meu filho, por que você reclama tanto? E aí ele falou: não, reclamo mesmo, porque esse salário que eu recebo. Daí o benfeitor disse: você está devolvendo aquilo que no passado você teve e não merecia ter tido, porque não trabalhava. Agora você trabalha e recebe pouco. Então, aquilo chamou a atenção dele naquele instante e caiu mudou o papo, mudou o assunto, mudou a conversa, mas já tinha feito, e ele falou que ficava mais esperto agora para não reclamar mais. Então, vamos diminuindo o tempo da queda e ela vai ficando mais espaçada. Porque se gostamos de cair e sofrer, isso é masoquismo. Sofrer pelo erro que fez. Ninguém quer sofrer mais. Então, nos mantermos num patamar superior vai nos dar essa força para a continuidade dentro de uma harmonia e bem-estar. Avançando mais um pouquinho com Emmanuel. Tudo que repousa em excesso é relegado pela natureza à inutilidade. O que ele está convidando aí? A tentação de fugir ao equilíbrio. Ao equilíbrio. Tudo que for em excesso, isso é relegado pela natureza à inutilidade. No livro Dinheiro, tem um livro chamado Dinheiro. Vocês conheciam? De Emmanuel. Ele diz o seguinte, da preocupação que deveremos ter se a nossa conta estiver muito poupuda e imprestável para o bem no banco. Olha que chamada de atenção. Às vezes nos consideramos apenas precavidos, mas ele diz que tomemos cuidado, porque é como se fosse um vaso sanguíneo, né? Cujo sangue aí vai circulando pelas artérias ali, e de repente entrasse um coágulo. Então, se eu tenho muitas coisas do mundo paradas, sem benefício aos outros, é um convite à inutilidade. Preste atenção, ele diz. E às vezes nós olhamos nossa despensa tão repleta e nos surpreendemos às vezes com produtos ocorrendo o quê? Vencendo o prazo de validade. E nós relegamos aquilo à inutilidade. Olha o perigo. Somos responsáveis porque poderíamos ter ajudado alguém.
Fizemos há pouco, a campanha ainda está válida, a campanha de cesta básica. Imagine se recebêssemos as cestas e deixássemos parado. Quando acabar a quarentena, a gente leva. Olha a responsabilidade que a gente assume perante a espiritualidade em deixar um recurso disponível estancado ali na inutilidade, com risco ainda de vencimento. E vou além. Qual é o seu talento que está com riscos de ficar à inutilidade? Qual é a sua habilidade no bem, a sua habilidade que pode ser aproveitada no bem, em que só você tem acesso e só você usufrui? Temos que pensar, porque até a inteligência é nossa, Deus não mexe na nossa inteligência, mas quando abusamos da inteligência, numa nova existência, o nosso corpo, por onde se manifesta a inteligência, as nossas capacidades cerebrais, podem ser, eu gosto dessa palavra, obnubilada, pode ser bloqueada. E o órgão que manifesta não tem. Vejam o capítulo chamado O Grande Cabeça, de Humberto de Campos, um advogado, né, com uma inteligência rara, uma habilidade de interpretar as leis de acordo com aquilo que lhe convinha. Só que ele só usava para ele, para o seu benefício, ele não queria ver justiça. E com o abuso da inteligência, ele desenvolveu certos bloqueios que continuou como espírito inteligente, mas na nova existência, ele veio como grande cabeça. Um caso de hidrocefalia contada por Humberto de Campos. Então, qual é o talento que... E me recordo já que falo do talento, aquele que tinha um e enterrou. E mesmo achando que tinha, foi-lhe tirado. Ou seja, numa nova existência, isso que eu acho que eu tenho, pode ser bloqueado. Às vezes uma facilidade de contação de histórias. Eu gosto de contar histórias, mas eu não manifesto aquilo. É uma oportunidade perdida no bem. Olha, eu tenho uma habilidade manual, né, prática manual para cozinhar, para fazer bolos. Posso estar exercendo isso em prol do próximo. Gosto de dar aulas de reforço, de matemática, de português. Minha profissão não é essa, mas gostaria de fazer isso. Pode desenvolver. Minha habilidade de ouvir. Eu tenho habilidade de ouvir, eu gosto de ouvir as pessoas. Posso estar ali trabalhando nisso. Então, temos muitas possibilidades. Temos que nos atentar, porque são recursos que já estariam e já estão em nossas mãos, que nos dariam força para vencer inúmeras tentações. Só que nós optamos, às vezes, pelo quê? Pelos séculos. Depois eu faço. Depois eu faço. E perdemos tempo. Perdemos tempo. No dia de hoje, você, caro amigo, cara amiga, desperdiçou tempo? Perdeu tempo? Esse tempo poderia ser aproveitado em algo positivo? Eu estou falando de coisa simples. Esse tempo que nós desperdiçamos, sinto informar, ele não vai voltar. Já foi a débito. No entanto, Deus, na sua misericórdia, fornece a nós 24 horas por dia. Enquanto estamos aqui, haverá ainda esse acréscimo, mas com o objetivo de não mais perdê-lo. É uma oportunidade, então, de recuperar, fazer mais, compensando aquilo que deixamos para trás em paralisia espiritual. Continua mais um pouquinho, ainda temos mais alguns minutos. Não te admitas na atitude de vigilância e oração, fugindo à luta com que a terra te desafia. Essa frase eu achei fantástica. Vou repetir. Não te admitas na atitude de vigilância e oração,
fugindo à luta com que a terra te desafia. Sabe o que ele quer dizer? Não adianta eu ficar ali buscando as minhas preces, né, fazendo as minhas orações, não sair de casa, não travar contato com ninguém, com receio de queda, de cair, porque isso não vai me colocar à prova efetiva. Não adianta eu falar, eu gostaria tanto de parar de beber, mas eu queria tanto que as empresas de cerveja, de uísque, fechassem com essa crise, porque daí eles não produziriam a bebida e eu não poderia beber. Ah, eu queria tanto parar de fumar, mas eu queria que não existisse mais empresas de tabaco, de cigarro. Eu queria tanto vencer a sensualidade, mas eu gostaria de não ter nenhuma tentação à frente, de nenhuma situação que me colocasse em prova. Eu gostaria tanto de vencer a maledicência, mas eu gostaria que as pessoas chegassem para mim só com assuntos edificantes. Então, às vezes a gente vai se isolando do mundo, só que o mundo é exatamente o nosso campo de experiência. A única pessoa sozinha é o eremita no deserto. Esse goza de uma liberdade irrestrita, está no Livro dos Espíritos. A partir do momento que estamos em contato com uma pessoa, já há direitos e deveres. E com essa pessoa, eu já posso entrar, o quê? Em risco dela me tocar no meu ponto vulnerável, eu cair de ter inúmeras tentações. Mas é nesse exercício que eu vou me fortalecer. É dessa forma que eu vou criar uma musculatura espiritual diante desses testes. Chegam a perguntar, Allan Kardec pergunta aos espíritos em O Livro dos Espíritos, mas e esses que nascem em lugares de risco, fadados ao crime, aos vícios? Não tem mais chance de cair? E os espíritos mostram que não foi o acaso que os colocou ali, porque eles têm o livre-arbítrio e a decisão de falar sim ou não, de resistir à queda, de vencer a prova e saírem vitoriosos. Porque senão como seriam testados? Então, em meio a tudo isso, a gente tem que ter consciência que não adianta eu não ir à luta. É ali que vai ser o quê? O exercício de eu pensar, estou em prova. Citei a questão da maledicência e da fofoca. Então, nós vamos deixar de ter todas as amizades? É óbvio que há lugares que a gente não vai frequentar mais. Porque não tem sintonia com o lugar. Não tem mais, eu não quero mais conversa de bar, não quero ir mais aqui, não quero mais lá, é natural, mas a gente não consegue fugir do mundo. E teremos o quê? Aqueles companheiros que nos arrastarão ao vício. E tentarão arrastar ao vício. Então chega esse grupo de pessoas falando mal de todo mundo. Eu não posso, no dizer de Emmanuel, fugir da vida. Então eu vou estar ali lembrando o seguinte, chegou o momento da minha prova. Agora, recebo a prova aqui. Cabe a mim decidir, me calar, defender aquele que não está. Porque é nessa ginástica, é nesse exercício que eu me fortaleço. E vou desenvolvendo as minhas vitórias de resistência. A prova vai chegar, mais cedo ou mais tarde, para cada um de nós. E como será bom e importante termos essa vitória sobre ela. E venceremos a prova mudando esse nosso sentimento que ainda precisa de correção, de trabalho, né? de foco, porque talvez no passado nem atenção dávamos a isso. Avança mais um pouquinho, Emmanuel. Inteligência parada e mãos paradas impõem paralisia ao coração, que da inércia cai na cegueira. Vibra com a vida que és tua, sublime ao redor de ti, e trabalha infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar para não cairmos em tentação. Preenchamos
nossa mente às vezes vazia de Deus. Preenchamos com trabalho no bem. Não vamos dar margem a influências infelizes, porque temos comparsas do passado. Muitas vezes já ouvi falarem o seguinte, que o mal que faz, a queda que se tem, é responsabilidade dos espíritos obsessores. São os espíritos que estão à nossa volta. Olha, eu preciso receber um passe. Você não tem como levar meu nome lá na reunião mediúnica. Devo estar passando por um processo obsessivo. Tenho caído muito. Cedo às tentações. Sou fraco. São os espíritos. Existem espíritos que influenciam nisso? É óbvio. São inteligências desencarnadas que continuam a sentir, a pensar, a vibrar. Mas se nos influenciam, é porque encontraram em nossa intimidade campo para que isso ocorresse. Perceberam em nós a vibração de um mal. Foram atraídos como moscas ao lixo, sentindo-nos ali como um comparsa. A partir desse instante, passam a inocular a ideia do que se renda, caia, faça. Mas da mesma forma, temos o outro lado, os benfeitores espirituais, que igualmente nos conhecem, que igualmente sabem das nossas quedas e dos nossos potenciais, que são aqueles que nos acompanham nas tarefas do dia a dia, no bem também. E eles, da mesma forma, colocam: resista, meu filho, não dê atenção a isso. Vence hoje. Hoje. E essa escolha é nossa. É nossa. É nossa. De tal modo que a melhor desobsessão é a autoevangelização. Chegará um dia em que não precisaremos de reuniões de desobsessão, porque já estaremos regenerados. Ninguém mais se influenciando com o mal, porque o mal não vai pertencer mais a ele. Essas referências de queda não terão mais. Mas enquanto não abandonamos esse homem velho, isso continua. E nesse momento de forma intensa, porque basta querer desenvolver um trabalho no bem, que surgirá alguém que nos tentará segurar nesse bem, seja encarnado ou desencarnado. E muitas vezes esse encarnado influenciado por um desencarnado, tentando segurar, tentando nos prender numa ação positiva. E muitas vezes as pessoas que nada fazem são aquelas que mais intentam para que também não façamos. O pouco que já fazemos. Nos atentemos a isso. E então coloca Emmanuel que a melhor fórmula para vencer a tentação, vou fechar para depois abrir os comentários aqui, é essa. Vibra com a vida que és tua, que abunda, sublime ao redor de ti e trabalha infatigavelmente, ampliando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar para não cairmos em tentação. Sem contar que contaremos com o apoio dos espíritos amigos, que ao perceberem a nossa ação no bem junto a outro, ele vem ao nosso socorro. Formamos uma corrente de solidariedade de encarnados e desencarnados, que vão nos sustentando na tarefa do bem e na tarefa do equilíbrio e da harmonia. Ok? Vamos abrir um pouquinho aqui, vamos ver se tem alguma questão que vocês mandaram, alguma reflexão. Um abraço a todos aqui que estão enviando, nossos amigos aqui, ó, a Marley, o Paulo, de Americana, a Dalvinha, Paulo Roberto Sanches, todo o pessoal aqui, Luiz Roberto Pôncio, ó, buscar e achareis, buscar na reforma íntima eliminar nossas imperfeições. Às vezes o nosso problema, como diz o Haroldo numa palestra aqui em Jundiaí, é estrutural.
né? Aproveitando essa deixa dele. Essa reforma íntima, né? Às vezes a estrutura nossa ela está ameaçada. Então a gente tem que olhar as bases, os alicerces. Estão bem plantados? Estão em terra sólida? Ou eu finquei as minhas bases em areia? É importante, porque nesses momentos difíceis, o que eu já construí em mim? Realmente agora demonstra o valor necessário? Tenho base sólida para superar esses ventos que estão soprando nos dias atuais? Porque se eu não tiver, eu vou com um turbilhão. Eu entro na onda. Facilmente eu entro na onda. Né? De pessimismo, de reclamação, de culpa no governo. E Bezerra de Menezes afirmava: na nossa rua, o governo somos nós. Falando para que cada um assuma a sua responsabilidade. A sua responsabilidade diante daquele meio em que se encontra. Né? A Denise fez um comentário aqui, ó. Rodrigo, como você vê algumas pessoas que acabam se isolando por não compactuar com elas, os lugares que frequentam, com os pensamentos e suas conversas de baixas vibrações? Denise, eu acredito que há lugares que realmente a gente acaba deixando de frequentar, até por se sentir mal agora. Vamos imaginar, às vezes, olhando o nosso passado, nós íamos a certos lugares, né, que naquele momento a gente tinha referência, tinha vibração, né, que fazia parte daquele meio, desde festividades, né, lugares de conversas chulas, viciosas. E chega um momento em que a gente tem que fazer escolhas. Né? E a gente vai percebendo que nós não perdemos nada. De efetivo, não perdemos nada. Deixamos de nos alimentar certas vezes com coisas ilusórias, com amizades enganosas, e hoje a gente passa uma peneira e fala o seguinte: olha, hoje eu estou com realmente aquelas pessoas que me amam, aquelas que realmente querem o meu bem, que não estão por interesse, né? Então é natural fazer esse filtro, é natural. E há pessoas que passam pela nossa vida, pessoas chegam, temos um espaço e tempo de trabalho com essa pessoa, de oportunidades com essa pessoa, e muitas se vão. Se vão. Na nossa casa espírita, acontece também nas nossas casas espíritas. Pessoas que chegam e vão. E interessante que Allan Kardec falava disso, que há pessoas que chegavam e iam, e ele não dava, não tinha como dar atenção às que iam, porque estavam chegando outras procurando. Essas que se foram já tiveram uma base do que é aquela casa, do que é a causa. Se saíram foi por escolha. Então ele não ficava envolvido para trazê-las de volta, porque ele estava preocupado naquelas que estavam chegando. E às vezes isso acontece na nossa vida. Né? Há pessoas que, num determinado momento em que nós estamos vivendo, estão ali conosco, mas interesses nossos mudaram, né? Se sublimaram. E se o meu contato com aquela pessoa eram nesses níveis baixos, perde afinidade. E, naturalmente, às vezes acontece essa dissociação, essa separação. Quando a gente vai perceber, se distanciou. Temos que tomar cuidado, no entanto, com aquelas pessoas que nós somos gratos ao longo da vida e que, por falta de zelo e cuidado, nós deixamos de ter um contato mais próximo. Importante reforçar isso, ligar, conversar com a pessoa, mas me falo dessas ligações infelizes que tínhamos e que fomos sublimando. Não foi isso que Jesus lamentou quando ocorreu com Natanael ben Elias? Se recordam? Natanael ben Elias, descido pelo teto, paralítico, mal mexia a cabeça. Desce pelo telhado da casa, colocam diante de Jesus e Jesus o cura. O tempo passa. Naquele mesmo dia à noite, Simão Pedro, no dizer de Amélia Rodrigues, encontra-se com Jesus e ele chorando. Mestre, mas estás triste? Depois de um dia espetacular como hoje, com tantas curas,
Sim. Estou triste, lamento por aqueles que foram curados e não compreenderam a necessidade da mudança. Lamento por Natanael Ben Elias, que agora está comemorando numa taverna, junto com mulheres infelizes de bebedeira, a cura do corpo. Né? Então, a referência dele não assumiu. Ele não conseguiria manter um patamar superior naquele momento. E às vezes isso acontece na nossa vida, não é? O Rafael aqui, boa noite, Rafael. Boa noite, Marcelo Pisciano, lá do norte do país, mas sempre aqui perto da gente. Um abraço, Andréia, Júlia. Rafael de Medeiros. Rodrigo, logo no início foi colocado sobre tentarmos distanciar discussões e evitar conflito de ideias. Contudo, se tal opinião contrária ao que eu penso e prego espiritualmente faz mal ou prejudica ela mesma que proferiu, ainda assim devemos nos calar? Entendi corretamente o colocado ou o que fazer? Ainda tentar ou afastar? Vamos exemplificar, Rafael? Discussão por política, por religião, por futebol. Como que termina? Não é? Então, assim, eu defendo algo, o outro está defendendo, e às vezes de forma apaixonada, os dois defendem ideias. Né? Então, o que me cabe? Tentar convencer o outro? Será que a pessoa está a ponto de compreender certas coisas? Aquilo que eu vejo? Você não consegue compreender. Não consegue compreender. E aí a gente começa o quê? A se irritar, a discutir num tom acima. Né? Aquilo vai se acalorando. E quando a gente percebe, há uma ruptura. E às vezes isso na família. Basta olhar nas últimas eleições. Famílias que se que brigaram, que se distanciaram por um grupo de WhatsApp. Não é? Então, certas idades, mesmo religião, há pessoas que ainda não conseguem compreender determinadas coisas, que às vezes para nós é claro. Vai falar sobre reencarnação para alguém que é fanático. Vai ser muito difícil. Mas a lei de reencarnação não vai deixar de existir. Vai falar sobre imortalidade da alma para um fanático materialista. Daí o que me cabe? Ele vai querer o quê? Já me falaram isso. Não, então me prova cientificamente em laboratório que a alma sobrevive. Eu falei, vamos fazer mais fácil? Vamos aguardar alguns anos. Quando você morrer, você confirma. Pode vir falar comigo. Eu não vou ter medo. Pode vir falar comigo, se você quiser depois. Venha confirmar. Melhor assim. Não adianta discutir. Não adianta. Então, vai ser aquele discurso vão. Respeitamos a ideia da pessoa, seguimos com a nossa conduta, aquilo que nos alimenta, que no nosso entender nos satisfaz. Né? O Marcos, exatamente acho que é o momento de assumirmos uma postura de modificações do que é preciso na nossa intimidade. O mundo lança a todo instante convite a paixões, mas é necessária abstinência do que nos arrasta a elas, assim o vigiai. Exato, e às vezes essa paixão, para ser controlada, e ontem nós estudamos isso no Livro dos Espíritos, está justamente nesse item. Convido a todos para a próxima terça, o item das paixões. O Adão deu um belo exemplo, né, falando que aquilo que avança as paixões, que perde o controle, aquilo é que faz o mal, que arrasta ao fanatismo, por exemplo. É como se fosse o corcel, né, o cavalo selvagem que sai desenfreado. Às vezes a gente se entrega a isso. Né? E essa abstinência é o bloqueio. Vou procurar bloquear esse mal em mim. Vou bloquear. E não adianta ficar pensando lá na frente. Vou bloquear quando? O que está na minha mão? Hoje. Melhor coisa. Hoje. Há alguns companheiros que colocam alarme no seu celular, despertador, para ficar atento no começo do trabalho, né, desse trabalho de renovação. Então, eu vou colocar às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 18 e às 21. Um alerta. Atenção. Né, vigilância.
para a gente ficar atento naquele instante, procurar fazer uma prece ao longo do dia. Já fiz isso, e os companheiros que já fizeram também contam de forma positiva esse trabalho no começo, porque eu vou pensar hoje, né? Por hoje, eu vou vencer esse mal. Não sei se amanhã eu vou ter força ou não, quero ter, mas hoje eu tenho. Então eu vou dar mais um passo. É igual conta Saint-Exupéry, que desenvolvia, que houve uma correspondência aérea até Santiago, no Chile. E um avião que fazia esse percurso de Buenos Aires a Santiago caiu na Cordilheira dos Andes, em meio às neves da cordilheira. Ele ficou no seu avião, aguardando por 2 dias o resgate natural, que viria, mas não veio. E ele falou o seguinte: se eu ficar aqui, eu vou morrer congelado e sem alimentos. Minhas provisões são poucas. Eu tenho que procurar uma vila. Se os meus familiares acreditam que eu estou vivo, eles acreditam que eu esteja andando. Então eu tenho que andar. Eu tenho que dar um passo. E ele deu um passo. Eu tenho que dar mais um passo. E quando as forças iam esgotando, ele lembrava disso. Os meus familiares dizem que eu preciso, sabem que eu preciso andar, que eu preciso caminhar. Eu tenho que dar mais um passo, mais um passo. E de passo em passo, ele andou quase 2 dias pelas neves da cordilheira e chegou a uma vila e foi atendido e sobreviveu. Um passo. Então, qual é o passo que eu posso dar agora? Esse momento eu estou em equilíbrio? Valorizo isso. Esse momento, esse instante. Porque afirmou Jesus, a cada dia basta a sua aflição. O seu turno, o seu empreendimento, a sua atividade. Não adianta a gente pensar no amanhã sem cuidar do hoje. Porque talvez o amanhã não chegue, ou não chegue da forma como a gente imagina, mas o hoje está na nossa mão. Assim como a felicidade tem que estar na nossa mão e não na mão de qualquer terceiro. Assim como a nossa vitória, a nossa queda está em nossa mão. Eu não posso culpar a minha esposa, o meu filho, o meu chefe, porque eu caí. Eu tenho que assumir a responsabilidade. É individual. E eu vou prestar contas de forma individual no mundo espiritual. A cada um será dado conforme suas obras. O administrador dará conta da sua administração. Muito bem, meus amigos. O tempo avança. Um abraço aqui a Elizabeth Oliveira, a Maria do Carmo, a tantos companheiros, amigos que ficaram conosco nesta noite até agora. Um abraço a todos vocês. Todos que fizeram comentário, a gente foi citando, pelo aplicativo eu não consigo enxergar quem acessou, só pelo celular. Mas fica aí um abraço a todos vocês e eu vou convidar a todos para a nossa prece de encerramento. O Bira, grande Bira. Mais um último comentário aqui da Denise. Por não frequentarmos este lugar ou conversas negativas, as pessoas nos isolam, porque não fazemos parte do meio onde convive. Isso pode acontecer no trabalho, porque você não faz parte de panela, sofremos o isolamento, os valores adquiridos, jamais sairemos em alguma tentação. Como lidar com esse isolamento? Ah, minha amiga, aí que você vê quem que é seu real amigo, Se a pessoa te isola porque você não bebe, porque você não faz a fofoca, porque você não faz o que os outros fazem, porque você não dá o jeitinho. Na minha opinião, é o seguinte: cuida de você, porque vai ser pedido contas a Denise. Os outros são eles. Com todo respeito. Eu tenho que cuidar do meu mundo íntimo. Se eles me isolarem, ótimo, vou saber quem são. Vou saber quem são. Agora, eu vou ficar depressivo porque os outros estão de orelha em pé, porque eu não vou para o desequilíbrio que eles estão? Ora, não afirmou Jesus? Quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do Pai que está nos céus. Então, se com a minha conduta eles se afastam, aí o problema é deles.
Se eu naturalmente me recolhi dentro de uma postura de equilíbrio, estou bem com isso, né? Estou com as pessoas que amo, ainda que eu não seja amado. Isso é importante, porque nós não temos o controle sobre quem vai nos amar. Temos o controle sobre quem nós amamos. Se eu me afastei deles, eles se afastaram de mim, não me valorizam, o que eu sinto deles? Desde que não seja esse ressentimento, esse ódio, né? Posturas de agressividade, vibrações negativas em relação a eles, eu vou prestar conta à minha consciência, à espiritualidade naquele momento, e eles toquem a vida, né? Não se deixa abater por isso não, de forma alguma. A Vilma também, o nosso grande abraço. Valeu, Rafael. Eu vou convidar então todos para mais uma vez fecharmos os olhos, elevarmos o pensamento a Jesus e agradecermos as reflexões de hoje, produtivas sobre as tentações, para que, fortalecidos, consigamos nos manter em harmonia, em paz, com as energias renovadas. Que nesta noite os bons espíritos possam envolver os nossos lares, os nossos familiares, as nossas moradas, que sejam sintonizadas com o plano mais alto da vida, que durmamos em paz, que durante o sono físico possamos encontrar com esses amigos benfeitores, que nos fortalecerão os pensamentos, as condutas, e que amanhã seja uma excelente quinta-feira a todos nós. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. A todos, meu abraço, muita paz. Na sexta-feira, aqui nesse mesmo canal do Face, né, no canal do A Caminho da Luz, nós teremos a continuação do estudo do Livro dos Espíritos, ok? Forte abraço, até a próxima.